Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite. São 22 horas e 6 minutos. Está começando com vocês o Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Olha, neste momento a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede e os estúdios da RDC-TV, 21 graus centígrados a temperatura que vai cair durante a madrugada e poderá chegar a 16 graus no começo da manhã deste sábado. Bom, o Cruzando as Conversas é um patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você, a ASOF-BM, e de Colombo, estrutura para eventos, fretes e cargas. Eventos, fretes e cargas. E a Colombo está preparada para essa retomada que vamos ter aí da economia, se Deus quiser, né? Quando as coisas começarem a se alinhar melhor neste combate na administração do coronavírus. O Cruzando as Conversas, lembrando, é uma produção da Nádia Martins. Bom, o tema de hoje do nosso Cruzando as Conversas é um tema complexo, polêmico e que divide muitas opiniões. Opiniões poderosas de um lado e de outro também. E por isso que o Cruzando as Conversas está abrindo o espaço desta noite, desta sexta-feira, para debater esse assunto com gente que está estudando o assunto, é especialista no assunto e pode trazer uma contribuição para que nós possamos, então, ter a nossa avaliação, né? Podemos fazer o nosso senso, o nosso juízo a respeito do que está se tratando. Bom, na verdade, o tema é assim, ó, decreto das armas aumenta ou diminui a criminalidade? Aumenta ou diminui a violência entre nós brasileiros? E para debater esse assunto, nós vamos ter aqui a participação de 4 convidados, todos eles via tubo. Começando aí pelo Leonel Hadi, que é vereador em Porto Alegre. Leonel, que já esteve aqui um dia desses, aí eu tive o prazer de conhecê-lo. Leonel, boa noite, obrigado pela tua presença aqui hoje. Boa noite, é uma honra estar no programa novamente, na tua presença. E muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esse será um debate muito qualificado sobre o assunto urgente no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Muito bem. Também está conosco a Marina Nogueira de Almeida, que é doutoranda em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marina, prazer em tê-la aqui também conosco no Cruzando desta noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que teremos um grande debate hoje. Certo. E João Pedro Petec, presidente do movimento Armas pela Vida. Petec, boa noite, prazer em tê-lo também aqui. Muito obrigado, Silvio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder participar do programa e aproveito para cumprimentar os colegas de bancada virtual, o Leonel e o Diego. Muito bem, então hoje o nosso debate está virtual e teremos ainda, completando esse quadro qualificado aqui para debater esse assunto, que é um assunto que exige, exatamente, né, pela complexidade que tem, exige a qualificação de quem vai debater. Não é uma coisa para amadores, se diria. Também está conosco, e aí eu completo a lista dos nossos convidados todos hoje, desculpem o termo, né? Aproveitando aí a época do coronavírus, todos vocês entubados devidamente. O Diego Gomes Ferreira. Diego, boa noite, obrigado pela tua presença, Diego. Boa noite, eu que agradeço o convite, desejar uma boa noite aos demais participantes e à nossa audiência. Muito bem. Olha aqui, ó, o tema é complexo, tá? Eu até pensei como é que eu vou começar isso. Eu vou começar pela ordem aqui. Evidentemente que cada um de vocês, acompanhando o outro, falando, pode interromper. Não há dúvida nenhuma, esse é o debate e tal. É bom que cada um, pelo menos no começo, dê a sua avaliação. E eu vou começar pela ordem de apresentação que me foi passada aqui pela produtora Nádia Martins. Leonel Hadi, a sua opinião, como é que você vê o encaminhamento desse projeto, essas coisas todas, no momento que nós vivemos? Eu vejo com muita preocupação esses decretos que estão sendo derrubados, inclusive no STF agora, né? Então, existe um julgamento da Rosa Weber, que eu recomendo que todos leiam, onde ela traz dados contundentes contra essa política armamentista do governo Bolsonaro, que me parece, nesse contexto político, social, atual do Brasil, uma tentativa de organizar um determinado grupo para ações políticas no futuro próximo, ano que vem, ano eleitoral,
E eu observo assim, diversos movimentos com muita preocupação, principalmente vindos do Eduardo Bolsonaro, de alguns familiares do presidente, que fazem incitações e fazem referências àquilo que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. Então, e também, ao mesmo tempo, a gente observa nos Estados Unidos, atualmente, agora, uma série de ataques armados, né, justamente no meio dessa tensão política que vive o país. E eu não vejo, não consigo observar em que sentido a propagação de armamentos na quantidade, da forma e calibre que estão sendo propostos atualmente pelo governo possam vir a reduzir a criminalidade ou a violência no país, né? Depois, mais adiante, durante o nosso debate, acredito que a gente vai debater dados, né, estatísticas e comprovações científicas, se mais armamentos reduzem ou não a criminalidade, se a gente tem mais risco de vida ou não, e de onde vem esse armamento que a criminalidade se apropria e usa, né, utilizados em crimes. Mas, basicamente, é isso. Eu vejo com muita ressalva, sou totalmente crítico, né, a essa flexibilização. Eu acredito que o Estatuto do Desarmamento ele já tinha a previsão, há muitos anos atrás, de que nós poderíamos ter acesso a armas de fogo, mas o que está sendo feito hoje é completamente descabido. O vereador Leonel, naturalmente, é crítica a essa proposta do governo Bolsonaro. Então, eu gostaria de ouvir agora, aqui pela ordem mesmo, o João Pedro Petec, que é a favor, pelo que eu sei, que é presidente do movimento Armas pela Vida. Petec, contigo a palavra. Obrigado, Silvio. Bom, Silvio, esse é um tema que nos é muito caro, digo que nos é porque eu sou presidente de um movimento chamado Armas pela Vida, que tem trabalhado muito essa questão do desarmamento ou do armamento civil, sob uma perspectiva um pouco diferente do que se tem tratado nos últimos tempos e que, na verdade, desde a edição do Estatuto do Desarmamento, no longínquo 2003, nós tivemos como pauta da sociedade. Nós tratamos essa situação do armamento civil não de uma maneira utilitarista, quer dizer, que resultado positivo ou negativo o armamento pode ter, mas sob uma perspectiva de direito natural, um direito que é independente de convenção social, um direito que é universal, que é imutável e que deriva da própria humanidade de nós seres humanos. E, portanto, sob essa perspectiva do direito natural, nós temos que reconhecer o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. E, nesse sentido, nos parece que não haveria outra possibilidade de assegurar esses três pilares dos direitos naturais, do direito à vida, à propriedade privada e à liberdade, se nós não pudéssemos lançar mão das armas de fogo. E, na verdade, além disso, nós temos uma resposta da sociedade, lá em 2005, quando consultada em relação ao referendo que foi realizado, se a população brasileira entendia que a comercialização de armas de fogo deveria ser proibida ou não no Brasil. E 64% da população brasileira que votou disse que gostaria que a comercialização fosse permitida e se mantivesse. E, não obstante a vontade da população naquela ocasião, nós tivemos uma série de medidas no âmbito do Executivo para reforçar o Estatuto do Desarmamento, impedindo, obstaculizando que as pessoas pudessem efetivamente ter acesso às armas de fogo. E é isso que começa a mudar em 2019, com a edição do primeiro decreto 9685 de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de regulamentar uma lei que, embora seja uma das mais restritivas do mundo, ainda estava na esfera da disponibilidade, da discricionariedade do presidente da República, como fora durante todo o período do governo Lula e quando fora durante o período do governo Dilma e, inclusive, do Temer, que o presidente tem essa prerrogativa de regulamentar o Estatuto do Desarmamento. E é isso que ele está fazendo, é isso que o presidente está tentando fazer, e não obstante haja um movimento bastante grande
seja dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, ou seja, até mesmo por parte do Parlamento, que se opõe a essas medidas, não por uma questão de preocupação, me parece, com a criminalidade, com a violência, mas, sobretudo, por uma questão ideológica. Muito bem, vamos ouvir agora o depoimento inicial da Marina Nogueira de Almeida, que é doutoranda em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marina. Eu vejo com muita preocupação o decreto de armas, da forma como ele está sendo posta. E antes de falar de aspectos práticos e números, como o Leonel bem comentou, que são muito importantes para esse debate, eu queria trazer à baila a simbologia de ter um decreto como esse em um governo que não compra vacinas, em um governo que quer taxar livros, quer tirar a isenção de impostos de livros. Então, o que esse governo está nos dizendo? Que ele quer pautar as relações sociais com base na violência. Então, o Paulo Guedes tem uma frase que é menos Brasília e mais Brasil. E é mais ou menos isso que esse decreto representa. É uma entrega para o povo, como quem diga, se virem. Então, nós temos uma estrutura, nós temos meios de garantir a liberdade, a vida e a propriedade privada sem o uso de armas. E eu poderia até questionar esse direito natural à propriedade privada, porque isso não é um direito natural de muitos povos originários, né? Então, mas mesmo considerando o direito à propriedade privada, nós temos instrumentos jurídicos que nos permitem ter essa proteção. O que não aparece nesse decreto é essa civilidade. Na verdade, um cidadão comum ter 5.000 munições, ter 6 armas de fogo em casa e não poder comprar um livro porque ele vai ser taxado, porque ele vai ser caro e não ter acesso a uma vacina, está nos dizendo que a gente quer que a sociedade se resolva com base no tiro, com base na violência, né? Então, sim, o decreto de armas ele é um instrumento de aumento de violência, não apenas pelo aspecto prático, numérico, que nós conseguimos ver pelos dados, mas também por esse aspecto simbólico. O governo está mostrando um projeto político com esse decreto. E não é um projeto de segurança pública, é um projeto de poder. Então, mais adiante a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu gostaria de pontuar essa questão da simbologia. Muito bem. Vamos ouvir agora, nesse depoimento inicial, o Diego Gomes Ferreira, que é advogado. E aí, Diego? Bom, nós temos, como o João Pedro levantou ali, um histórico, a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003. O Estatuto do Desarmamento foi uma medida política adotada pelo Congresso Nacional que, como demonstrou o referendo em 2005, nunca foi destinada ao respeito, à tutela de algum anseio da população civil. Foi uma medida de cunho estritamente ideológico e que decidiu aumentar o nível de controle do Estado sobre o cidadão. Esse conjunto de regras do Estatuto do Desarmamento deixou um grande campo de complementação para a regulamentação do Poder Executivo, e essa regulamentação ela se deu da maneira mais severa possível pelos governos do PT, inclusive com alguns pontos até que caracterizaram infrações ao próprio Estatuto, mas, enfim, o governo ele decidiu que em todos os campos em que poderia fazer uma regulamentação que limitasse o acesso às armas, até mesmo dentro das regras previstas pelo Estatuto, ele o faria, em alguns pontos até excedendo os limites do Estatuto. Tivemos, então, a vitória eleitoral do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro decidiu, então, fazer valer a opinião majoritária da população e que era também um desejo de boa parte do seu eleitorado, e fazer uma regulamentação que fosse na contramão da regulamentação anterior, não do Estatuto. Atualmente, o que existe em nível de decretos é uma série de medidas que deram um pouco mais de margem para aquisição de armas de fogo por cidadãos particulares. Um pouco mais. Na verdade, alguma redução de burocracia, algum aumento assim, em termos quantitativos e qualitativos, nada demais. Eu, às vezes, vejo
matérias aí na imprensa nacional. Eu fico até com uma certa inveja da realidade que está retratada ali. Parece que Bolsonaro nos transformou nos Estados Unidos da América em matéria de armamentos, está muito longe da verdade. Enfim, alguns avanços tímidos dentro daquilo que poderia ser feito em nível de regulamento e que estão sofrendo aí alguns questionamentos. A gente vai ter que ver o que vai acontecer exatamente daqui para frente. Agora, na minha avaliação, sem dúvida nenhuma, medidas módicas, mas que, de alguma maneira, aumentam um pouco a liberdade da população civil de buscar o armamento como um meio de defesa pessoal e até mesmo de prática desportiva. Nada mais do que isso. Muito bem. Bom, nós vimos aí a opinião, o depoimento inicial dos 4 debatedores dessa noite. Eu, como sou mediador, eu gostaria de colocar agora o debate à disposição de cada um de vocês, né? E todos ao mesmo tempo. E se alguém tem aí alguma coisa a falar a respeito do que o outro falou, por favor, é com vocês a bola. Quem é que começa aí? Vamos lá? Vereador, então. Vereador, vamos lá. Vamos começar, então. Não, eu só tenho uma lembrança a trazer aqui, que, em primeiro lugar, né, Bolsonaro andava armado, né, e teve a arma roubada. Porque a declaração dele foi que, olha, eu tive muito medo, eu não tinha o que fazer com uma arma na cintura. Eles me abordaram, né, porque o elemento surpresa é o essencial. Eu já fui vítima de assalto à mão armada e já entrei em conflito também armado, né, e não como policial. Eu já era policial, mas estava fazendo uma atividade, eu estava fora do meu horário de serviço e entrei no confronto armado, né, e foi muito arriscado porque foi uma situação bem complexa. Mas o que eu quero dizer é que o elemento surpresa é o determinante nessas situações. E a gente vende muitas vezes a ideia para a população de que tu vai andar armado, automaticamente o criminoso vai estar em desvantagem o tempo inteiro. E toda vez que tu é abordado, o criminoso sabe que tu representa um risco para ele. Então, uma falácia essa ideia, primeiro, de dizer que vamos armar todo cidadão e automaticamente o criminoso não vai abordar porque todos armados, então a gente vai ter uma sociedade que ninguém vai querer meter a mão no outro. Eu discordo desse ponto de vista. E aí eu gostaria de ler um pouquinho aqui a decisão da Rosa Weber, e que eu acho que ela é avassaladora em relação a dados, né? A gente tem vários outros, mas eu só vou ler aqui. Isso são dados que vieram da CPI das organizações criminosas do tráfico de armas, tá? Que aconteceu no Congresso Nacional. Então, a maioria das armas de fogo utilizadas no crime foram desviadas de pessoas que as adquiriram legalmente. Mais de 55% das armas apreendidas possuíam registros anteriores. A maioria das armas de fogo utilizadas no crime foram produzidas no Brasil, 86%. As armas de fogo pequenas e leves constituem 94% do arsenal apreendido com criminosos e integrantes de organizações criminosas. A maioria das armas de fogo apreendidas com criminosos foram originalmente adquiridas legalmente por cidadãos ou por empresas particulares de vigilância, 68% do total. Destas, 74% foram vendidas a pessoas físicas, 25% a empresas de segurança privada. Então, fica muito complicado a gente, vendo esses dados, assim, né, estatísticos, que são comprovados, que vêm de órgãos oficiais do Estado, que vêm da polícia. Eu, até entrar na Câmara de Vereadores, eu estava atuando na divisão de homicídios de Porto Alegre, e eu digo com toda certeza que não me recordo de um caso que eu tenha investigado que não tenha envolvimento com armas de fogo. E, bom, os dados estatísticos oficiais dão conta de que 70% dos crimes de homicídio são cometidos com armas de fogo. Então, eu acho que esse já é um bom indício, na medida também que, em 2016 até 2018, a gente tem uma curva ascendente de homicídios no Brasil, grave. E a partir de 2018, antes da eleição do Bolsonaro, e eu sei porque eu trabalhava na área, a gente vê uma curva descendente grave também. E aí, Bolsonaro assume em 2019 e diz que a responsabilidade disso é dele e que agora, porque ele vai liberar as armas e que ele vai colocar medo nos criminosos, então, graças a ele, os homicídios reduziram no ano de 2019, né, ao longo de 2019, mas os homicídios já vinham caindo de 2018 em diante. 2019 continuou um platô
E em 2020, ao mesmo tempo em que ele começa a propagar armas na casa de 120% de aumento de armas vendidas, a gente tem um aumento novamente dos homicídios na casa dos 5% nesse primeiro ano de 2020. Lembrando que já existem diversos estudos que demonstram que o Estatuto do Desarmamento salvou 160 mil vidas no país. Isso é um estudo do IPEA, não é uma coisa que sai da minha cabeça ou eu estou defendendo uma pauta específica. E é bom também que se diga que toda postura em relação à lei, a interpretações, a defesas, tem um cunho ideológico. Né? Isso é impossível. Todo ser humano ele vai ter uma visão de mundo, vai ser constituído de alguma forma da sua família, das suas relações. Então, isso eu estou trazendo dados científicos, né? Dados cabais que demonstram a realidade. Bom, eu gostaria de ter um contraponto agora, já que eu vejo que os dois estão diametralmente, como os demais também, diametralmente opostos em termos de visão desse decreto, do João Pedro Petec. E aí, Petec? Pois não. Rádio, eu agradeço por ter colocado esse ponto do voto da ministra, porque ela revitaliza esse subrelatório da CPI das armas no Rio de Janeiro, do longínquo ano de 2006, que analisou, vejam, esses dados que o Rádio acabou de dar, eu não sei se tens conhecimento, Rádio, como é que foi feita essa avaliação estatística em relação a essas armas, para identificar se essas armas eram de produção nacional ou não. A questão é um órgão oficial, né? Como é que foi feito, pode dizer, mas para mim é um dado oficial, né? Tá, então eu vou dizer como é que ela foi feita. Essa pesquisa, ela foi feita utilizando-se 10 mil armas de fogo apreendidas entre os anos de 98 e 2003, das quais foram excluídas as armas que tinham a numeração raspada ou não tinham condições de serem identificadas, e da pequena parcela que sobrou é que se fez a identificação das armas de fogo como vindas do mercado legal ou tendo sido objeto de furto ou roubo de pessoas, cidadãos comuns, pessoas físicas que teriam por algum motivo conseguido adquirir uma arma de fogo diante das dificuldades e a tivera furtada ou roubada. Então, esse argumento que é utilizado de que 80% das armas, então, que abastece o tráfico de drogas vem da mão do cidadão, ela se reduz a um universo de menos de 10 mil armas analisadas. Mas eu posso dar o dado real das apreensões de 2017 e 2018, por exemplo, em que foram apreendidas no ano de 2017 118 mil armas. Eu não estou falando de um universo de 10 mil, de um recorte de uma CPI feita por um deputado de esquerda do Rio de Janeiro. Eu estou falando das armas apreendidas pelas polícias estaduais e pela PRF no Brasil inteiro no ano de 2017. 118 mil armas apreendidas. Dessas 118 mil, quantas armas estavam cadastradas no SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é o que controla as armas de atiradores, caçadores e colecionadores no Brasil? Das 118 mil, 150 armas. 150 armas de 118 mil haviam passado pelo Sistema de Gerenciamento Militar. No ano de 2018, das 112 mil armas apreendidas, 163 haviam em algum momento passado pelo sistema. Ou seja, apenas 163 de 112 mil um dia haviam sido armas legais que pertenceram a caçadores, atiradores e colecionadores, que é esse grupo hoje tão combatido, não se sabe por quê, porque são pessoas que não praticam crimes com as suas armas. Tanto é assim que desde 2018 nós temos uma portaria vigente que permitiu que 170 mil atiradores no Brasil pudessem transportar suas armas de fogo de casa até o local de tiro ou de competição, com elas carregadas, armas de calibre restrito, de calibre permitido, de vários calibres, e nenhum crime foi praticado com essas armas. Não há uma ocorrência envolvendo algum desses 170 mil caçadores, atiradores e colecionadores que transitam com as suas armas por aí há mais de 3 anos. Então, na verdade, o que pode haver é um recorte para algum fim
retórico, mas que quando a gente analisa a big picture, o que a gente vê é que os decretos eles não impactam no aumento, na diminuição da violência, e isso seria um argumento utilitarista, mas no caso brasileiro eles diminuíram, não se poderia dizer que se deve ao decreto, mas o número de homicídios praticados com armas de fogo, porque é isso que interessa ao fim e ao cabo. O decreto e a legislação do Estatuto do Desarmamento tratam de armas de fogo, portanto, deveriam impactar exclusivamente no número de homicídios com armas de fogo. E, na verdade, o que a gente vê nessa curva ascendente que o RAD faz referência lá de 2003, que decresce quando entra em vigor o Estatuto do Desarmamento, essa curva ela é acompanhada por crimes que nada têm em relação com as armas de fogo. Por exemplo, os crimes praticados com facas. Os homicídios caíram 5% praticados com facas, tanto quanto os homicídios caíram 5% praticados com armas de fogo no ano de 2004. Portanto, não foi o Estatuto do Desarmamento que estabeleceu essa referência. Sim, Marina. Eu gostaria de contrapor dois dados. Assim, o primeiro é esse dado das quedas, que foi dos crimes com facas e com arma de fogo. Eu até mandei um gráfico para a produtora, e não é isso. Na verdade, os crimes com outros instrumentos, crimes letais com outros instrumentos não tiveram redução, enquanto os crimes com armas de fogo tiveram uma redução. Esse gráfico, que se puderem colocar, nós vamos colocar esse gráfico mostra no isso. Pois não. Tá bem. E então, assim, na verdade, teve um impacto do Estatuto do Desarmamento. E aqui eu estou falando em número absoluto, eu não estou falando em um percentual. E segundo, que essa redução de 2020 do número de homicídios, ela tem que ser bastante contestada, porque assim como fizeram no caso do coronavírus, que o governo começou a não informar os dados completos, a não dar todos os dados, o Ministério da Saúde trabalhou com os dados. No caso dos homicídios, isso também aconteceu. Eu vi alguns dados hoje pesquisando para trazer aqui para vocês, sobre a preparação do Fórum de Segurança Pública do Atlas da Violência, que é um documento super sério, feito por estatísticos, criminólogos e pessoas que realmente trabalham com isso cientificamente. Normalmente, os dados dos homicídios... Esse é o gráfico. Se a gente observar a linha azul clara, é a linha dos crimes com outras meios, né? E a linha azul escura é a linha do efeito do Estatuto do Desarmamento, então dos crimes com homicídios com armas de fogo, e essa linha amarela ascendente é o que teria acontecido estatisticamente se não tivesse havido o Estatuto do Desarmamento em 2003. E isso é em números absolutos. Na verdade, aqui é uma percentual, mas trabalha com todos os números, tá? E quanto aos dados, só para concluir meu raciocínio, os dados eram fechados, referência ao ano anterior, normalmente em maio. Então, em maio, tinha sistematização de quais homicídios foram, aliás, quais mortes foram homicídios, quais foram as causas das mortes, e aí, a partir daí, se produziam os estudos. Em 2020, os dados relativos a 2019 foram encerrados por força do governo em janeiro. E só no estado do Rio de Janeiro, 3 mil mortes ficaram registradas como sem causa definida, porque não houve tempo hábil para fornecer esses dados. Esse é um governo que, além de tudo, mascara dados. Já saiu hoje a notícia de que não vai ter o censo em 2021, que seria em 2020, não teve por causa da pandemia, por uma questão orçamentária. Quando tu esconde os dados, fica muito fácil dizer que não tem dados. Então, se não tem dados porque eles não estão sendo produzidos, é uma questão que a gente tem que pensar e tem que contestar. Por isso que, cada vez mais, nesse governo, nós temos que olhar fontes independentes de pesquisa para discutir os dados. Muito bem. Eu queria, antes do primeiro intervalo do programa, eu queria chamar o Diego Gomes Ferreira. Aí, Diego. Contigo. Sim. A gente tem um problema sério em relação à discussão dessas estatísticas por homicídios e armas de fogo, em razão de diversos fatores. O primeiro fator que a gente pode observar de maneira muito clara é que existe uma precariedade de estatísticas no Brasil em diversos níveis. A gente tem até uma elucidação, por exemplo, de homicídios em níveis muito reduzidos, existem problemas em razão dessa baixa elucidação de crimes. Em outros crimes,
que também comportam a prática com armas de fogo, as taxas até de elucidação são ainda mais reduzidas, de modo que nós temos um grande problema de dificuldade com números. A gente fala muito do homicídio, e em cima do homicídio se produzem ali alguns estudos, alguns um pouco mais criteriosos, outros um pouco menos criteriosos, e essencialmente o que esses pesquisadores tentam fazer é estabelecer correlações entre o Estatuto do Desarmamento e estatísticas de homicídios. Porque o Estatuto do Desarmamento ele evitou um aumento dos homicídios, o Estatuto do Desarmamento ele reduziu o crescimento dos homicídios. Bom, a gente tem, além, como eu disse, da própria precariedade dos dados brutos, uma série de problemas de interpretação desses dados, quer dizer, o estabelecimento de relações de causa e efeito. Muitas vezes os estudos eles têm uma fraqueza, que é bem comum a eles todos, que é a realização, vamos dizer assim, de saltos argumentativos, em que simplesmente se coloca um número do lado de outro número, e a partir disso diz, o Estatuto do Desarmamento fez isso, ele fez aquilo, mais armas aumentam a criminalidade, menos armas vão diminuir o número de homicídios. E, na verdade, assim, analisando caso a caso, cada um desses estudos, quando a gente pega eles e lê os estudos, não só um gráfico ali que sintetiza uma conclusão, a gente vê que tem justamente esse tipo de problema. Esse tipo de problema é central e realmente eu não estou nem só discutindo a metodologia adotada, é muito difícil estabelecer esse tipo de correlação em pesquisa, porque eu tenho um número muito grande de variáveis envolvidas. Quer dizer, o sujeito ele analisa, por exemplo, homicídios em nível nacional. O Brasil é um país muito grande, é um país continental. O Brasil, se a gente segmenta ele ao longo aí desses quase 18 anos de vigência do Estatuto do Desarmamento, ele teve regiões que tiveram aumento de crime num dado momento, depois uma redução, teve lugares em que houve um aumento contínuo, havia lugares em que o número de armas de fogo legais era relevante, em outros ele era estatisticamente desprezível. A gente não sabe ao certo qual foi o nível de conformidade das pessoas com relação ao próprio estatuto, quer dizer, até que ponto ele foi cumprido ou não foi cumprido. Então, se a gente começa a analisar todas as variáveis possíveis, a gente vê que, assim, simplesmente colocar lado a lado números envolvendo registros de arma de fogo de um lado e homicídios de outro é algo, assim, muito simplista, e a gente até poderia fazer um uso simplista disso, porque de alguns anos para cá nós temos, mesmo já antes do governo Bolsonaro, aumentos percentuais muito grandes nos números de registro de armamento. E nos últimos anos houve uma queda bem expressiva até dos homicídios. Eu vou aqui sair dizendo que os homicídios caíram porque cidadãos particulares começaram a comprar armas de fogo? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não acho que o armamento civil ele seja prejudicial em relação à estatística criminal. Agora, eu não vou atribuir uma queda nos homicídios ao armamento civil nesse período, a gente tendo uma base tão pequena, tão deprimida de pessoas com armamento civil no Brasil. Por outro lado, eu não posso, então, simplesmente pegar tendências de homicídios ainda consolidadas em nível nacional e dizer, não, olha só, essa curva estava apontando para cima, ela começou a apontar mais para o lado depois que o Estatuto entrou em vigor, então se a gente fizer aqui uma evolução desse gráfico, a gente chega à conclusão de que 150 mil pessoas deixaram de morrer no Brasil. Isso é um estudo do IPEA. Vamos puxar essa reta aqui, a gente projeta ela por sei lá quantos anos, então, se isso tivesse continuado a crescer dessa maneira, morreriam tantas pessoas por ano, estão morrendo tantas,
E aí está o milagre do estudo. O estudo chegou à conclusão de que os homicídios aumentaram no Brasil depois que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor. A própria participação da arma de fogo como meio de execução do homicídio, ela subiu, mas aí vem o argumento, não, mas olha só, se não fosse o Estatuto, teria sido pior. É tudo futurologia. Pela precariedade dessas estatísticas, dessa capacidade de produção de estudos, eu já recomendo sempre que as pessoas tenham muita cautela na análise de todas essas estatísticas. Agora, saindo desse campo estatístico, o João Pedro falou uma coisa muito importante ali, mais na abertura do programa. A gente não pode ter uma base de raciocínio exclusivamente utilitarista. Isso aqui aumenta ou diminui a criminalidade. É bom ou ruim? Então, é assim que eu tenho que decidir. Ora, falou-se da participação das armas legais em crime. Eu tenho uma estatística bem assustadora. 100% dos crimes praticados no Brasil com uso de automóveis e motocicletas têm origem em automóveis e motocicletas, e até caminhões, de origem legal. Foram roubados de alguém, foram furtados de alguém. Então, vamos abrir aqui uma discussão sobre uma maior restrição à aquisição de veículos automotores. A gente tem que tomar cuidado, isso é questão do utilitarismo. Então, o debate sobre o desarmamento, ele tem que ter essa cautela na análise dos números e ele não pode ficar centrado exclusivamente em discussões estatísticas. Ele tem que ser muito baseado em princípios, certo e errado, e uma discussão sobre o papel do Estado e o quanto o Estado ele pode subordinar os cidadãos em todos os aspectos da sua vida pessoal. Muito bem, eu quero dizer para vocês que está bombando aqui nas redes sociais um elogio a todos vocês, os 4 que participam aqui do debate, principalmente, o pessoal está ressaltando isso, pela forma esclarecedora que está colocando as coisas, seja de um lado ou de outro. Então, parabéns a vocês aí, os nossos debatedores desta noite. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Colombo, estrutura para eventos, fretes e cargas. E o nosso debate desta noite está sendo sobre decreto das armas, se ele aumenta ou diminui a criminalidade, a violência. Estão conosco o Leonel Hadi, vereador de Porto Alegre, Marina Nogueira de Almeida, que é doutoranda em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, João Pedro Petec, presidente do movimento Armas pela Vida, e o advogado Diego Gomes Ferreira. Nós vamos dar um rápido intervalo, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, Água de Arcanjo. Você adquire no site RDC Shopping Marketplace. Desconto de 15% nos kits presentes, o valor de R$ 89 cai para R$ 75,65 e pode parcelar em até 3 vezes. Mas olha aqui, beba com moderação, não é água, né? Tem que cuidar, então beber com moderação. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguidinha para continuar este debate aqui com nossos qualificados debatedores, tratando da questão do armamento e a relação que tem com o aumento ou baixa da criminalidade no Brasil. Até já. Muito bem, 22 horas e 45 minutos. Nós estamos aqui com o nosso Cruzando as Conversas desta noite de sexta-feira, 23 de abril, né? A temperatura permanece, baixou um pouquinho em relação à temperatura de quando nós começamos o programa aqui às 22 horas. 20 graus centígrados a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre. Quero mandar um abraço aqui aos médicos, que a doutora Adriane Ramos e o seu marido, também médico, Ismael, assistindo, assim como milhares de telespectadores espalhados pela Porto Alegre, pelo interior do estado e pelas redes sociais no mundo inteiro. Estamos debatendo hoje aqui no Cruzando das Conversas o decreto das armas do governo, se aumenta ou reduz a questão, os índices de violência e criminalidade no Brasil. E estão aqui uma bancada qualificada de debatedores. O Leonel Hadi, que é vereador em Porto Alegre, a Marina Nogueira de Almeida, que é doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o João Pedro Petec, presidente do movimento Armas pela Vida, e o Diogo
o Diego Gomes Ferreira, que é advogado. Bom, eu observei aqui pelo debate, eu como economista, eu sempre tratei com estatísticas, né? E a gente sempre se criou no Brasil com aquele mantra que o Brasil era muito falho em estatísticas, e sobretudo em estatísticas concretas e confiáveis. Eu coloco aí a palavra aos nossos debatedores sobre essa questão. Neste ramo, nessa situação, nesse debate, nesse contingente todo aí de debate sobre o armamento, o desarmamento, as estatísticas, existem estatísticas concretas e confiáveis ou não? Quem é que começa? Eu posso começar Claro. do ponto que o Diego parou. Ele deu uma crítica bem forte à produção de dados, e claro, eu trouxe um gráfico que está dentro de um Atlas da Violência, que tem mais de 100 páginas, é um relatório elaborado por uma equipe técnica que frequenta faculdades, estuda estatística, então os dados não saem da cabeça de ninguém, eles são trabalhados, né? E a gente precisa de dados. A gente precisa de dados para pautar quaisquer políticas públicas, para pautar saúde, para pautar educação e para pautar segurança pública. A questão de armas, embora no governo Bolsonaro não seja uma questão de segurança pública, como eu disse, é um projeto de poder, a questão de armas ela tem que ser vista como uma questão de segurança pública. E segurança pública não é individual. Não é uma pessoa, eu vou ter uma arma, eu sou mentalmente saudável e não vou matar a minha esposa e nem deixar a arma à disposição do meu filho, e eu, se for assaltado, vou me defender. Isso é uma pessoa. Segurança pública é uma questão coletiva, nós temos que pensar enquanto sociedade. E os dados são muito bem produzidos, nós temos uma equipe séria no IPEA, nós temos uma equipe séria no Fórum Brasileiro de Segurança Pública produzindo dados. Por exemplo, esse dado do Diego, dos crimes cometidos com automóveis, eu não sei o número de crimes cometidos com liquidificador, para pegar o dado do ministro Onyx Lorenzoni, mas eu sei que os carros e os liquidificadores não são usados com a finalidade de abater animais ou pessoas. A arma, apesar do tiro também ser um esporte, uma prática desportiva, a arma é um instrumento que foi criado para matar outras pessoas. Então, quando eu estudo o crime cometido com arma e o crime cometido com um carro, tem uma diferença substancial aí, que é a finalidade para a qual aquele objeto foi criado. Um carro é feito para locomoção, a arma é feita para o abate de outro ser humano ou de um animal. Então, essa comparação, ela é simplista, na verdade, né? Porque acaba trazendo todo um trabalho técnico de pesquisa e reduzindo, eu posso fazer uma frase sobre isso. Bom, a gente pode dizer que cloroquina cura uma doença que os fabricantes dizem que não cura. Então, assim, nós precisamos levar a sério a ciência. E as ciências sociais, a criminologia, os estudos em segurança pública, em política criminal contemporânea também são ciência, também trabalham com dados. Eu te convido, Diego, a ler todo o Atlas, porque eu trouxe só o gráfico, tem as linhas e eu fiz um comentário a partir da conclusão do gráfico, mas talvez lendo todo o Atlas, veja como eles chegaram a essas conclusões, e daí a gente pode até discutir. Eu não sou estatística, né? Eu sou advogada, então eu não sei se eu teria competência técnica para discutir um dado produzido por um estatístico, porque ele fez uma faculdade e ele estudou para isso, mas, enfim, eu posso tentar compreender e debater com essas questões. Mas, sim, nós temos produções acadêmicas muito sérias no campo da segurança pública que devem ser levadas em conta. Nós também teríamos o censo, que é uma informação muito importante, mas nós não vamos mais ter. Tem muito telespectador aqui, doutora Marina, que estão perguntando, a senhora falou em projeto de poder. Querem saber o que a senhora entende por projeto de poder? Na verdade, se a gente pensar no custo que uma arma representa, eu não faço parte, talvez até o João Pedro, que é do Armas pela Vida, possa esclarecer isso, que eu realmente não sei. Mas eu vi um dado que, para manter esse arsenal que o governo está propondo, seria mais de 60 mil reais por ano. Ou seja, o cidadão comum que ganha 3, 4, 5 mil reais, ele não vai ter uma arma. Ele vai ter talvez um pouquinho de munição. Ele não vai ter 5 mil munições em casa, 6 armas de caráter restrito. Então, é nesse sentido que eu digo que ele não é uma questão de segurança pública, porque ele não está discutindo o todo, como eu estava explicando. Quando a gente fala de segurança pública, não é uma pessoa que não vai matar a esposa, porque uma das preocupações que nós temos com a arma é a violência doméstica, né? Mas a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando da coletividade. Isso seria falar de segurança pública.
O governo Bolsonaro liberando armas para quem tem muito dinheiro e para os seus apoiadores, e depois incitando revoltas, como o que aconteceu no Capitólio, caso ele perca em 2022, não é um projeto de segurança pública. É nesse sentido que eu digo, ele não está preocupado com a coletividade, ele está preocupado com o poder. Ou seja, uma pessoa que tem 60 mil reais para gastar em armamento, ela não está preocupada com o valor do imóvel, da comida, da luz, do gás, né? Então, é uma pessoa que ela já tem uma condição de poder sobre uma boa parte da população. E então, as armas elas são restritas a essas pessoas. Não é a questão dos decretos de armas hoje, vou ser até repetitiva, mas ele não é voltado para o coletivo, ele é voltado para o individual. E o individual não é segurança pública e não é política pública. A partir daí, doutor Petec, eu queria ouvir a sua opinião sobre se o senhor concorda que se trata de um projeto de poder ou não se trata de um poder, ou então que o projeto do Bolsonaro não tem nada a ver com segurança pública. Diego, tu queria fazer alguma intervenção? Não, Silvio, em relação ali ao comentário, né, a respeito da minha fala, eu acho que seria oportuno eu fazer uma intervenção aí, tá? Em primeiro lugar, a questão do automóvel. O automóvel não foi usado como um recurso de retórica, tá? O automóvel ele foi usado porque pouco importa qual é a finalidade ontológica de um bem, de um objeto, se é destruir, se é locomover, se é cortar. No momento em que alguém usa um objeto qualquer para a prática de um crime, ele se torna um meio de cometimento de crime. E nós temos visto que os automóveis têm sido muito utilizados, automóveis, motocicletas, para a prática de roubos, de sequestro relâmpago, para execuções envolvendo facções de criminosos, para abigeato, roubo de carga. Então, o automóvel ele aparece sim como um meio às vezes, tão importante ou às vezes mais do que a arma de fogo para o cometimento de uma série de crimes. Eu tenho, por exemplo, no contrabando, o uso do automóvel como algo até mais expressivo, mais central do que o automóvel, do que a arma de fogo. Então, vamos abrir um debate sobre restringir o acesso das pessoas a automóveis. Quando eu fiz essa provocação, isso não é apenas retórica, isso é uma questão pertinente. Quer dizer, se algumas armas, se parte das armas é furtada e roubada e isso eventualmente chega na mão de um criminoso, isso é um elemento menor, porque o carro, numa proporção muito maior, acaba muitas vezes tendo esse destino. Com relação à seriedade das pesquisas, eu li boa parte desses trabalhos que aparecem, então a questão não é de que eu deveria ler os trabalhos, eu conheço esses trabalhos, conheço as estatísticas e mantenho o que eu disse a respeito de elas terem uma série de problemas. E no Brasil, a gente tem já de há muito tempo, de décadas, até mais de séculos já, um fenômeno complicado que é uma certa cultura bacharelesca aqui, em que a gente dá muito valor, às vezes, a aspectos formais. Foi o instituto não sei quem que publicou isso aqui. Não, foi o doutor fulano, foi a fundação não sei quem. E isso acaba, muitas vezes, virando um argumento de autoridade um pouco vazio. Quer dizer, foi o instituto tal que produziu, então isso aqui é um trabalho muito sério. Não, vamos ver, vamos abrir o estudo, vamos ver como é que ele foi produzido e aí fazer uma análise crítica ou não. E um outro ponto a respeito do qual eu acho pertinente a gente discutir, essa questão da segurança pública e do caráter elitista dos decretos. Bom, em primeiro lugar, a Marina tem razão ao dizer que esses decretos não são políticas de segurança pública. Não são. Segurança pública, ela é executada pelos órgãos de segurança previstos constitucionalmente. O armamento da população civil para fins de defesa é uma medida de liberdade individual e uma política de segurança de natureza privada. Então, realmente, isso aqui não é uma ferramenta de segurança pública. Agora, até que ponto nós devemos ter um monopólio da segurança pública? Essa é uma outra questão. A gente tem, no Brasil, uma série
uma longa série de motivos e episódios que nos levam a não tornar muito recomendável que as pessoas dependam exclusivamente do aparato de segurança pública, do aparato estatal de repressão criminal. A gente tem alguns episódios que mostram que existe uma falta de investimento nesse sistema, uma falta de estrutura, até alguns episódios pontuais, como greve de policiais militares, que já aconteceu, há poucos anos atrás aconteceu no Espírito Santo, e aí pobre de quem não tinha uma arma em casa para poder se defender, porque a polícia sumiu da rua, e a gente não pode, então, aceitar um discurso da linha, não, tem que melhorar a segurança pública. Tá, tudo bem, quando? Eu vou ficar esperando? Essa lógica, então, de que as pessoas deveriam ser proibidas de alguma maneira, buscar zelar pela sua própria segurança, ela vai na mesma linha de um certo discurso, por exemplo. Existem pessoas que defendem isso, até alguns políticos que defendem isso, e tem até países que fazem isso. Há quem defenda que deveria haver uma proibição, por exemplo, de mecanismos de saúde privada. Quer dizer, não, temos que todos ir para o SUS. A existência de um hospital particular é algo negativo, é algo ruim, todo mundo tem que ir para o SUS. Então, não, temos que aqui defender e depender da segurança. Por fim, um outro ponto, não, porque o decreto está voltado para uma população mais elitista, porque para poder comprar as armas, isso custa 60 mil reais, etc. No trabalho do Armas pela Vida, defesa do armamento civil, um ponto que a gente tem batido muito é justamente o repúdio à elitização no armamento civil. Eu acredito que todos os brasileiros, eles têm exatamente a mesma dignidade, eles têm exatamente o mesmo direito a zelar pela sua própria vida. A vida de todos os brasileiros, ela é igualmente digna de uma tutela. Pois bem, os decretos, ao adotarem algumas medidas de desburocratização, eles justamente foram na contramão da elitização. O que é elitização? Elitização é o que o PT fez na matéria. É o registro que vence em 3 anos, então a cada 3 anos eu tenho que pagar taxas, eu tenho que realizar estudos, produzir laudos. Isso encarece o processo, isso torna caro. Um trabalhador que tem uma condição um pouco mais humilde, ele não vai dar conta de a cada 3 anos ir lá gastar uma fortuna pagando taxas e produzindo laudos. Qual foi a lógica que o governo adotou? O registro de uma arma é válido por 10 anos. Se a pessoa cometer um crime nesse meio tempo, ela vai perder esse registro. Agora, se ela não fez nada, ela ficou lá na dela, não cometeu nenhum crime, não praticou nenhuma violência, por que eu tenho que submeter ela a gasto? Isso os decretos tiveram de meritório, uma democratização do armamento. E ninguém precisa de 60 mil reais para ter armamento. A gente vê no dia a dia pessoas humildes. Claro que é difícil, o Brasil é um país pobre, as coisas são caras no Brasil. Tudo é caro, tudo é difícil. O que não está caro hoje no Brasil? Agora, tem pessoas humildes que vão lá e compram a sua arma de fogo. Estão conseguindo agora comprar a sua arma de fogo. Vão numa loja, as lojas estão até com aumento do volume, enfim, as lojas estão com políticas comerciais, às vezes até mais evoluídas. O sujeito vai lá e ele compra a arminha dele, uma arma, ele não compra um arsenal, ele compra uma arma, ele compra um pacotinho, 2 de munição, ele leva para casa, ele parcela, às vezes, em 10 vezes no cartão de crédito, e isso permite que uma pessoa mais simples tenha uma arma. Aí os partidos de natureza comunista lá entram no STF, não, o registro de 10 anos ele é um absurdo, tem que ser proibido. Não, porque a dispensa de procedimentos burocráticos ela tem que ser proibida, isso aqui tem que ser mais apertado, tem que renovar toda hora o registro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qual é a consequência disso? A consequência disso é, notoriamente, encarecimento. Então, isso é que torna mais elitista o acesso ao armamento. Não, porque o delegado ele tem que analisar de forma discricionária se a pessoa demonstrou ou não efetiva necessidade. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação, mas muitas vezes a pessoa mais humilde, ela vai ter, às vezes, até menos capacidade de argumentar, ela às vezes vai ser vista eventualmente até com algum, quem pode dizer que não, com algum viés de preconceito,
O Benê Barbosa, ele gosta de lembrar muito do Martin Luther King. Martin Luther King, nos Estados Unidos, ele pediu um porte de arma e ele não ganhou. Negaram o porte de arma que ele pediu porque disseram que ele não havia demonstrado a necessidade. Então, essas ferramentas de criar burocracia, de criar custo, isso é a elitização. O Bolsonaro está fazendo o contrário, está democratizando o acesso ao armamento. Muito bem. Bom, depois dessa explanaçãozinha do Diego, eu gostaria de voltar com o Petec. Petec, aquela questão que eu te coloquei, em função do depoimento da Marina, sobre se a questão do armamento do Bolsonaro aí é um projeto de poder e que não tem nada a ver com segurança pública. De fato, não tem nada a ver com segurança pública, mas nunca teve. E para nós, do Armas pela Vida, isso sempre foi bem claro. Parece que há não sei se é proposital, certamente da parte da Marina não, mas há uma tentativa de fazer, de assegurar que a discussão do armamento civil se dê dentro dos limites de uma possível discussão sobre segurança pública. E nós nunca tratamos esse tema dessa forma. E por que não o fizemos assim? Porque a nossa perspectiva sobre o armamento civil, ele decorre não só de um caráter legal, e o caráter legal é a Constituição da República, prevê lá no artigo 6º o direito à segurança, o Código Penal brasileiro prevê no artigo 25 o direito à legítima defesa, o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos prevê que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vejam que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos fala em segurança pessoal, não fala em segurança pública. Portanto, nós desde o início tratamos essa temática com a maior seriedade, porque nós entendemos que não há modo de exercer a legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal brasileiro e não há forma de assegurar o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos se não for possível que a pessoa, de maneira privada, tenha acesso a armas de fogo. E falando sobre elitismo, porque é um obstáculo para que a pessoa possa ter acesso a armas de fogo, nós sempre advogamos a favor da diminuição dos valores, das taxas, da desnecessidade da burocracia reiterada. E, inclusive, há um ponto fundamental que veio previsto na legislação, essa legislação que foi aprovada no final de 2003, que prevê o seguinte, que a pessoa que não tenha uma ocupação lícita, um trabalho lícito dentro do contexto que o delegado vá analisar, ela não pode ter uma arma de fogo. E as pessoas que durante esse período todo conseguiram em algum momento comprar uma arma de fogo e aí perderam um emprego, mas são pessoas que não têm antecedentes criminais, que têm autorização para ter uma arma de fogo, porque conseguiram em algum momento demonstrar isso, o que elas fazem? Respondem por posse irregular de arma de fogo, por ter na sua residência uma arma registrada, legal, com a qual nunca praticaram crime, uma pessoa que não tem tendência criminosa, não participa de atos ilícitos, ela vai ser culpada por não ter um emprego, por algum motivo, perdido o seu emprego, e aí ela vai ter que devolver essa arma, quer dizer, devolver não, porque ela nunca recebeu do Estado, ela vai ter que entregar um bem seu, privado, próprio, para o Estado, porque ela não conseguiu comprovar uma ocupação lícita. Isso também é um elemento elitista e que, portanto, no nosso sentir, deve ser combatido para que as pessoas tenham, de fato, de maneira geral, em regra, a regra seja a obtenção da autorização e não o contrário. Hoje nós temos uma inversão dessa... Hoje não, digo a partir do Estatuto do Desarmamento, agora nós estamos tentando uma modificação dessa interpretação restritiva, mas desde 1997, com a aprovação da Lei 9.437, no período do Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro marco, foi o início do desarmamento no Brasil. Depois, em 2013, ela foi reforçada com o Estatuto do Desarmamento. Nós temos essa inversão da lógica do acesso a armas de fogo. Nós tínhamos antes a lógica do acesso como regra e da restrição como exceção, e isso passa, a partir de 97, a viger de maneira contrária. Então, a regra é a proibição e excepcionalmente, se pode eventualmente conceder a autorização. Por isso que as pessoas, embora tenham votado no referendo para ter acesso a armas de fogo, até hoje têm grandíssimas dificuldades e isso vai permanecer, nós imaginamos, por algum tempo, pelo menos, enquanto essas discussões, enquanto a população como um todo não demonstrar para os seus representantes
que ela tem sim interesse em ter segurança pessoal e que a segurança pública ela tem que ser tratada com rigor e tem que ser investido em polícia, em estruturação de inteligência, em combate nas fronteiras. Tudo isso tem que ser feito. Mas isso independe do direito da pessoa ter uma arma de fogo. Muito bem. Antes do intervalo, do último intervalo do programa, e depois de irmos para o tópico final do Cruzando as Conversas dessa sexta-feira, queria ouvir o vereador Leonel Hadi. Faz um balanço aí, Leonel, de tudo que nós ouvimos até agora. O que tu acha aí? Não, sou vereador e policial, né? E a minha categoria foi completamente... não existe, não precisa. Para que polícia? Cada um põe um cano na cintura e sai fazendo sua justiça com as próprias mãos, está tudo resolvido. Não tem que debater segurança pública. Trabalhar com as... Então, por que a gente faz aí, ter o registro da arma, para onde é que foi a arma, para onde é que... não tem por que investigar isso. Tá tudo resolvido, não precisa de segurança pública. Cada um faz a sua, quem sabe cada um investiga seus crimes também, porque daí dá tudo resolvido. Mas o que eu quero dizer, assim, que me chama a atenção, e tu como é economista, me chama a atenção uma lei básica da oferta e da demanda, né? Se eu estou ofertando um produto de forma descontrolada, esse produto no mercado ele vai aumentar ou vai baixar o valor? Tanto no mercado ilícito quanto no mercado lícito. É lógico, né? Se eu estou ofertando armas, de forma descontrolada, vai se transformando numa situação tal que a criminalidade observa e diz, olha, é vantajoso para mim também. E aí o argumento pior, que eu acho que quando levantam argumentos contra o Estatuto do Desarmamento, é do tipo, não, mas os criminosos continuaram tendo armas de fogo. Então vamos botar mais armas de fogo para eles terem mais armas de fogo. O argumento ele não se sustenta de pé. E aí o tempo inteiro a gente vê uma tentativa de desestabilizar e desacreditar as estatísticas dos estudos. Eu vou trazer um estudo, então, que é internacional, tá? Sobre uma comparação baseada nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália. Então, são dados internacionais. Quantas mortes por arma de fogo existem nesses países? Tá? Nos Estados Unidos, 64% dos homicídios são com armas de fogo. Na Inglaterra, que tem uma política extremamente restritiva, é 4,5%. Então, a gente tem na Austrália 13%. No Canadá, que tem uma política semi-restritiva, 30,5% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. Então, isso são dados internacionais, né? Aí vai dizer, cada país uma cultura, ok, mas assim, se a gente quer se basear nos Estados Unidos como norte, como eu acredito que seja, geralmente é o argumento utilizado, a gente tem que começar a comparar com outros países ricos também e ver, já que nenhum dado nacional funciona, vamos ver dados internacionais. E aí eu vou trazer um outro dado grave nacional, que é o seguinte: policiais fora de serviço têm 6 mil vezes mais chances de serem mortos porque estão armados do que um cidadão desarmado. Um cidadão desarmado tem 56% mais chances de ser vítima de homicídio do que um cidadão desarmado. Por quê? É o efeito surpresa, como eu falei no início. Então, todos os dados estatísticos demonstram que mais armamentos não trazem mais segurança. E, inclusive, foi dito aqui que o debate nem é sobre segurança, é do tipo, eu quero ter um produto e dane-se, eu vou ter esse produto, entendeu? Eu quero fazer o que eu quiser. Só que eu acho engraçado que se eu for fazer uma pesquisa aqui entre as pessoas que defendem essa pauta, perguntar, vocês são a favor da legalização das drogas, então, já que é a favor da liberdade do cidadão? Vocês são a favor do aborto? Vocês são a favor do casamento homossexual também? Bom, porque daí se for nesse aspecto, ok, então até pode ter um debate razoável. Agora, não, a minha liberdade, mas a liberdade vai até onde, então? Por que a tua liberdade só de ter uma arma e não de deixar os outros casarem, usarem drogas? Entende? Então, ou a gente é liberal de fato, ou fica uma situação muito complexa de a gente sustentar uma argumentação lógica, que é a minha liberdade, Porque eu escutei várias vezes aqui falar sobre liberdade, mas não escutei falar sobre segurança pública. E engraçado que, inclusive, falaram sobre a greve dos policiais. Que aí parou tudo e a criminalidade tomou conta. Pois é, eu acho muito engraçado porque a última greve de policiais no Ceará foi incentivada pelo Bolsonaro. E, inclusive, vários motins das polícias militares estão sendo infladas pelo Bolsonaro. E aí a gente entra mais uma vez no projeto de poder. Vinculações com milícias,
liberação irrestrita de armas de fogo. Eu queria até agora que alguém me explicasse por que Bolsonaro vetou o decreto lá das Forças Armadas que previa, então, rastreamento de munições e armas de fogo. Eu não consigo entender racionalmente como alguém que dizia que gostava da segurança pública e que ia fazer um governo para a segurança pública, não é racional tu não conseguir, né, tu não permitir um rastreio de uma arma de fogo que foi utilizada num crime. E isso foi um decreto do Bolsonaro. Quer dizer, ele vetou um decreto que já existia. Então, são essas políticas e essas práticas que me trazem grande desconforto. E olha, eu não sou de forma alguma contrário aos CACs, tenho grandes amigos que sou, né, como policial, eu tenho que ir em clube de tiro, quer dizer, não é eu não quero sacanear ninguém, eu quero prejudicar os CACs, eu quero prejudicar as pessoas que querem ter só. Não é isso. E outra, vamos ser honestos, no Congresso só tem um partido representado no Congresso que tem um fundamento comunista, que é o Partido Comunista do Brasil. Os outros todos não são, então tudo é comunismo, tudo é uma coisa da esquerda. Não é? Então, por que a Inglaterra, que é um país hoje administrado por um conservador de direita, tem uma política ultra restritiva a armamentos, né? O Japão, que é outro país imperialista, tem toda uma lógica extremamente conservadora, também tem políticas restritivas a armamentos. Então, quem está politizando, a esquerda é assim, a direita, não se baseia na realidade, é uma retórica que não tem fundamento, e a gente tem que começar a cuidar, porque a gente começa a desprezar a ciência, desprezar a estatística, desprezar dados, desprezar... Como é que a gente vai fazer políticas públicas? O IBGE foi destruído, agora a gente não tem o censo, a gente não sabe quantas pessoas existem no país, qual é a idade dessas pessoas. Como é que a gente vai fazer políticas para saber se funciona ou não, se vai ter mais mortes ou não? Não tem como ter norte nenhum para o país. Muito e é assim bem. que a gente está sendo gerido, e aí vamos liberar arma. E eu acho muito engraçado, tá mais fácil o acesso. Sim, o dólar é quase R$6, né? Quem é que vai comprar armamento? Muito legal, agora eu posso ter arma de fogo. Sim, dólar a R$6, vai comprar o quê? Comprar um tijolo para tocar na cabeça de alguém. Muito bem, aqui, ó. A arma nacional que matava também os policiais ali quando tinha monopólio. Nisso a gente está, né, na mesma lógica. Mas aí o governo reduziu o imposto de importação e os partidos de esquerda entraram na justiça e barraram a redução de imposto de importação. Não, o problema não é o imposto de importação, o problema é tu começar a inchar de armamento sem controle e compras assim de uma forma absurda, enquanto a gente está taxando livro, enquanto a gente está taxando produtos de primeira necessidade e colocando armamento de graça para dentro do país, de importado. Eu sei que o assunto é nitroglicerina pura. Não, mas tem como você cobrar impostos, não faz sentido. O assunto, viu, Leonel, o assunto é nitroglicerina pura, né? Então nós vamos esperar um pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo, vamos respirar, tomar uma aguinha e tal, e voltamos daqui a pouquinho, tá? Lembrando para vocês que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Colombo, estrutura para eventos, fretes e cargas. Estamos aqui no Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 23 de abril, 20 graus centígrados a temperatura, a hora certa, 23 horas e 14 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que nós estamos debatendo neste Cruzando as Conversas a questão do decreto de armas, se ele aumenta ou diminui as taxas de criminalidade no Brasil. Os debatedores de primeira qualidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois voltamos para o último bloco do programa, que promete ser cada vez mais contundente. Rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas desta sexta-feira, dia 23 de abril. Uma sexta-feira, está ficando frio, mais de agora 15 graus centígrados a temperatura, 5 graus caiu desde o começo aqui. Muita temperatura, uma queda mesmo, tem uma madrugada bastante fria. Lembrando que no Cruzando desta noite estamos debatendo a questão do decreto de armas, se aumenta ou diminui a criminalidade no Brasil. E eu quero lembrar para vocês sobre a água de Arcanjo, que está conosco apoiando aqui o nosso Cruzando as Conversas. Você pode adquirir pelo site da RDC Shopping Marketplace e, vejam bem, com desconto de 15% nos kits presentes, de R$ 89,00 por R$ 75,65. Pode parcelar, inclusive, em até 3 vezes. Mas, importante, né?
beba com moderação. Eu gostaria de solicitar aos nossos debatedores uma bancada completa de 4, né, um quarteto aí de alta qualificação. Como nós já estamos no último bloco do programa, temos em torno de 12 a 15 minutos, vamos compilar um pouquinho nossas teses. Eu sei que vocês têm essa capacidade, né, apesar de todo o conhecimento, e eu vou começar este bloco final aí com a Marina Nogueira de Almeida. E aí, Marina? Então, eu quero agradecer o debate. Eu acho que nós falamos coisas super importantes, os argumentos dos dois lados, mas teve um ponto que eu falei brevemente, eu gostaria de compilar e falar por último sobre esse ponto, que é o da violência doméstica, a violência intrafamiliar, a violência que acontece dentro do lar. Hoje, 45% mais ou menos dos homicídios, dos feminicídios, os homicídios cometidos contra a mulher por razão de gênero, é cometido com arma de fogo. Vocês podem me dizer, mas se ele quer matar, ele vai matar com uma faca. Talvez, mas a gente sabe que a arma de fogo é a arma mais letal. O que poderia ser um soco no momento de raiva, porque o feminicídio é um crime cometido num rompante de raiva, normalmente, que poderia ser um soco, pode vir a ser um tiro. E quando vocês falam assim, ele tem a licença de 10 anos, e se ele cometer um crime, então a gente tira a licença dele. Esse crime que ele cometeu pode ser a vida de alguém. Então vocês falam que é um argumento utilitarista, e eu vou ser bastante utilitarista agora, mas assim, é a vida de uma pessoa. É uma mãe que os filhos viram o pai matar a mãe na frente dos filhos. São crimes cometidos contra pessoas. Se eu usei um carro para cometer um furto ou um roubo, e isso eu não estou de forma nenhuma defendendo nenhum tipo de crime, mas é um crime contra o patrimônio. A arma, a gente está discutindo crimes aqui que são crimes contra a vida. E, particularmente, eu quero ressaltar crime contra a vida de mulheres, crime contra a vida de policiais, porque os policiais começam a virar um grupo de risco, e talvez o Leonel possa complementar esse ponto, mas os policiais começam a virar um grupo de risco quando vão fazer uma abordagem, e mesmo o policial na ativa que vai fazer uma abordagem e o cidadão de bem está armado. Então, assim, eu não vejo a arma como uma proteção do cidadão de bem contra esse Estado tirano. Eu vejo a arma como um instrumento que um cidadão de bem vai usar contra outro cidadão de bem. Pode usar numa briga de trânsito. A criança pode pegar e ir numa escola e dar um tiro, como aconteceu em Suzano. Então, cada vez que a gente está falando, cada um que comete um crime tem a sua licença cassada, esse crime foi a vida de alguém que morreu. E são muitas. O Brasil está perdendo muitas vidas por causa das armas. O Brasil perde vidas demais. E a gente tem que parar de perder vidas. Nós temos que pensar, e agora eu vou reiterar, nós temos que pensar no problema do armamento como um problema de segurança pública. Se vocês estão me dizendo e me confirmando que ele não é um problema de segurança pública, então ele tem que começar a ser. Porque as pessoas estão morrendo, e são muitas pessoas. E são pessoas que têm cor, são pessoas que têm local de moradia, são mulheres, são crianças, vítimas de violência. O número de suicídios aumenta 10 vezes, a probabilidade de uma pessoa cometer suicídio. Eu sei que as estatísticas, vocês são muito contestadores das estatísticas, mas esse foi um dado que eu li, um dado dos Estados Unidos, que o número de suicídios aumenta 10 vezes a chance de uma pessoa cometer suicídio se ela tem uma arma de fogo em casa. Então, quando a gente está falando sobre esse problema, se não é sobre segurança pública, tem que começar a ser. E é assim que eu termino a minha fala. E aí, Petec? Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e vou aproveitar a fala da Marina para dizer o seguinte: o armamento da população civil, ele vem em benefício dessas mulheres, inclusive, que são vítimas de violência doméstica. Essas mulheres poderiam ter armas de fogo para se proteger. Inclusive, há uma pesquisa nos Estados Unidos, do Lawrence Southwick Jr., que demonstra que a probabilidade de uma mulher ser violentada em um ataque é 2,5 vezes maior ao não oferecer resistência daquela que apresenta resistência armada. E 4,5 vezes maior se oferecer resistência sem arma de fogo. Portanto, a arma de fogo, ela beneficia, ela dá a oportunidade para essa pessoa se defender. E tem uma pesquisa do Department of Justice dos Estados Unidos, que também, entrevistando criminosos, apontou
que os criminosos revelaram 39% dos entrevistados já terem desistido de cometer um crime por imaginarem que uma vítima estava armada. Então há sim um freio, há uma possibilidade de a vítima se salvar, e são tantas vidas perdidas, de fato, são tantas vidas perdidas que nós tivemos, desde a edição do Estatuto do Desarmamento, os números só aumentaram até o ano retrasado. Então o próprio Estatuto do Desarmamento permitiu essa perda de vidas aí, que nós temos visto, e eu não posso aceitar um argumento lá Minority Report de futurologia, quer dizer, se a pessoa, então, ela teve condições de obter aquele registro da arma por 10 anos, então nós vamos imaginar que a pessoa possa cometer um crime contra um familiar seu e, portanto, nós vamos, desde logo, antes revogar ou não permitir que essa pessoa tenha uma arma de fogo. Esse argumento não me parece razoável e, sobretudo, porque nós temos, ao fim e ao cabo, de 2017 a 2019, um incremento de 65% no número de armas registradas entre civis, junto ao Sinário, 65%, saltando de 637 mil armas para 1.056.000 armas. E nós tivemos, ao mesmo tempo, no mesmo período, de 2017 a 2019, uma diminuição, uma redução de 30% no total de homicídios e de 35% nos específicos homicídios cometidos com o uso de armas de fogo. Então, me parece que é bastante claro, nós não desprezamos pelo contrário, Rádio, nós não desprezamos as estatísticas, inclusive se fosse possível colocar a estatística que eu falei agora na tela, eu agradeceria, Silvio, se nós ainda temos um tempinho só para fazer essa referência final. Vamos fazer, Nádia, se tu pudesse colocar essa estatística aí no vídeo, né? Nós temos mais um tempinho sim ainda, viu? Aí, ó. Tá aí, tá na tela. Isso, nós temos então os registros realizados no Sinário de 2017 a 2019, o total de homicídios e o total de homicídios cometidos com a utilização de armas de fogo. Então a gente vê na linha branca o número de aumento das armas registradas e na linha vermelha a diminuição total de homicídios, na linha amarela a diminuição total de homicídios praticados com armas de fogo. Então há uma razão inversa aí e nós não entendemos como pode ser possível chegar a outra conclusão. Então agradeço mais uma vez pelo debate. Uma boa noite a todos. Muito bem, nós temos agora 2 minutos e meio para cada um dos demais debatedores, para que cada um faça a sua compilação da apreciação do debate aí. Vamos começar aí com o Diego Gomes Ferreira. E aí, Diego? Oi, Diego. Está mutado, Diego. Tá. Deu problema de contato. Então vamos tentar... Me desculpa, Silvio. Perdão. Habilita o áudio aí, viu, Diego? Tá. Habilita o áudio. Tá, aberto o áudio. Silvio, pois não. Nós temos 2 grupos aqui. Um grupo que está defendendo o armamento civil, um grupo defendendo o desarmamento. Essencialmente são 2 eixos. De um lado, eu tenho um grupo que sustenta o poder estatal, sustenta que o Estado ele deve regrar a sociedade nos seus aspectos mais básicos e até mesmo na esfera privada. É um grupo que entende que o Estado deve delegar um corpo de tecnocratas, pessoas com diplomas e que produzem números, a definição sobre se as pessoas matematicamente devem ou não devem ter armas e aplicar isso à força. Isso é o desarmamentismo, é o tecnicismo, é o recurso à tecnocracia, e aí essas pesquisas elas dão um respaldo para que o Estado proíba os cidadãos de tomarem decisões de caráter individual. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos o argumento da liberdade, o argumento da escolha do indivíduo. Quem é o Estado, seja lá de que país, brasileiro ou de outro país, para definir se uma pessoa deve ou não ter lá na sua casa uma arma para se defender, se ela deve ou não sair à noite e levar uma arma para se defender, eventualmente defender a sua família. Essa escolha, porque eu estou desse lado, essa escolha tem que ser do cidadão. O cidadão que nunca fez nada, que não praticou um crime, ele não pode ser presumido culpado. A gente não pode presumir que esse sujeito é um homicida em potencial, ele tem que ser tratado como um cidadão. O problema da violência ilegal no Brasil, ele é um problema de arma, ele é um problema de criminalidade. A criminalidade é o problema, não é a arma, é um criminoso. O problema não é o sujeito idôneo, é o sujeito que pratica o mal.
no Brasil, a gente não tem que impedir as pessoas de se defenderem, e o Estado não tem que tomar decisões pessoais de caráter moral pelas pessoas. E aí pouco importa se a pessoa vai ser surpreendida ou não por um ladrão. Essa escolha tem que ser dela. Essa pessoa tem que ser autorizada a zelar pela própria vida. Ao passo que o cidadão, quando ele é alcançado pela persecução penal praticando um crime, aí sim ele tem que ser punido. Então, o desarmamentismo, ele é uma corrente que defende uma subjugação do indivíduo, uma responsabilização do indivíduo, uma responsabilização coletiva dos indivíduos por falhas causadas por algumas pessoas específicas. Isso é algo fundamentalmente errado, fundamentalmente contrário à liberdade, e por isso nós defendemos, então, que o armamento civil deve ser uma questão de escolha individual e que cada um haja com bom senso, de acordo com o que achar adequado e necessário para si e para sua família. Bom, Muito obrigado, Silvio, uma boa noite. Ok, Diego. Vamos então agora à análise final, pedir para um vereador, um político, um cara que está acostumado lá no plenário a falar, né, que seja bem sintético, né? É complicado, mas, Leonel, me ajuda aí, Leonel, 2 minutinhos para ti. 2 minutinhos? Dá uns 2 minutinhos e meio, então. Vamos lá. Eu tenho uma triste história, né, sobre armamento e mulheres, etc. O meu tio e a minha tia, cada um tinha uma arma. E a minha tia, numa crise de depressão, ela se matou com essa arma. Foi esse o resultado prático de ela ter uma arma em casa. Isso é uma história real mesmo. Estou falando, né, a realidade. Mas eu fico tentando viver nesse país liberal, né, que foi apresentado aqui, em que as pessoas têm que ter sua liberdade absoluta, em que o Estado não possa intervir na vida dessas pessoas. Gostaria muito de viver nesse país, onde os homossexuais pudessem adotar crianças sem serem criticados, onde uma menina que foi estuprada pudesse realizar o seu aborto sem ter um bando de fanáticos na frente dos hospitais, querendo proibir esse aborto dessa criança estuprada, né? Inclusive, aí a ministra do governo Bolsonaro intervindo para sumir com essa criança e levar para um outro hospital, enfim. Então, não é um país, né? As coisas são meio contraditórias, né? A gente defende a liberdade acima de tudo, que o Estado não pode estar intervindo na vida do cidadão, mas aí a gente quer escolher como é que essas pessoas têm que viver na sua intimidade, o que elas têm que fazer na sua intimidade, o que elas podem falar na sua intimidade, porque, afinal de contas, a Lei de Segurança Nacional está sendo usada para qualquer pessoa, para qualquer bobagem. Hoje, criticar, daqui a pouco, até criticar o presidente aqui nessa nossa conversa, vira Lei de Segurança Nacional. Então, é muito contraditório que a gente consiga acreditar no discurso da liberdade como está sendo utilizado para justificar, né, a proliferação de armas, né, enquanto a gente vê, na realidade do nosso país, uma situação muito diferente. E, infelizmente, não foi trazido nenhum dado concreto que demonstre que mais armas reduzem a criminalidade, que mais armas dão mais segurança. E eu volto a referir, 2020 aumentaram os homicídios. Já começou a curva ascendente dos homicídios. Os dados apresentados já são passados. E eu falo isso porque eu estava na delegacia de homicídios até agora, dezembro. Então, eu sei o que está acontecendo. Desde 2018 vem decaindo e não teve nada a ver com o Bolsonaro. Tá? Nada a ver com o Bolsonaro, absolutamente nada a ver. E o Bolsonaro não fez absolutamente nada pela segurança pública. Então, isso, eu acho que são dados contundentes e não existe como refutar essas informações. E muito obrigado pelo debate, muito obrigado pela oportunidade, Silvio. Obrigado a todos vocês, a toda a audiência e até a próxima. Muito obrigado. Então tá, obrigado ao Leonel Hadi, a Marina Nogueira de Almeida, ao João Pedro Petec e ao Diego Gomes Ferreira, que estiveram abrilhantando, cruzando as conversas dessa sexta-feira, né? Trazendo esclarecimentos aí, quer dizer, botando um pouco mais de polêmica nesse assunto, mas, sobretudo, nos dando um rumo, né? Para que nós possamos fazer uma análise isenta, cada um de nós, e saber onde é que nós estamos, quer dizer, apoiar essas coisas ou não. Bom, obrigado a todos vocês. O Cruzando as Conversas fica por aqui nessa sexta-feira. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom sono, um bom final de semana. Na segunda-feira, o Cruzando estará de volta aqui com vocês na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.